Bom dia, pessoal. Antes de tudo, eu espero que vocês estejam bem, que a sua família esteja bem dentro do possível. E por favor, não saiam, sério, não saiam de casa, sabe? Deixem para fazer isso só se não tiver outra alternativa. Então, bom, vocês sabem que ficaremos um período com esse tipo de interação, mas eu já quero deixar claro que eu estou disponível para vocês pela plataforma, tá? É claro que numa urgência vocês, através do Kainan, vocês podem me achar no WhatsApp, mas eu gostaria que todas as dúvidas, enfim, tudo fosse tirado pela plataforma, tá? E é isso. Bora começar. Então, pessoal, o objetivo dessa aula é a gente retomar o último conteúdo visto, que foi o cálculo do termo geral de uma progressão aritmética, de uma PA, e eu vou corrigir os exercícios que foram dados antes disso tudo acontecer, beleza? Bom, então se vocês lembram, uma PA é uma sequência numérica cujo qualquer termo a partir do segundo, ele é determinado a partir do termo anterior somado ou subtraído de um número que não muda, que é chamado de razão. E aí nós vimos o seguinte: se eu quero determinar um termo qualquer dessa PA, a gente se utiliza dessa relação que aparece aí na tela. Então nessa relação, aqui representa o enésimo termo. Na realidade é um termo qualquer dentro da progressão. Então, esse termo qualquer, esse enésimo termo ou termo geral, ele depende, na realidade, de três valores. Do primeiro termo da progressão, do número de termos que a gente está considerando. Então, para deixar claro, se eu estou trabalhando com o 20º termo, aqui tem que aparecer o 20. Se eu estou trabalhando com o 18º termo, aqui vai ter que aparecer 18 e assim por diante, tá? E também depende da razão. Então, a razão de uma progressão aritmética, a razão de uma PA, como nós vimos, ela é determinada através de qualquer termo, a partir do segundo, menos o termo anterior. Os 4 primeiros exercícios foram feitos em sala, então eu vou continuar a correção, obviamente, a partir do quinto. Aqui nesse exercício número 5, ele pede para determinar o 24º termo dessa PA. Então, o que acontece? Para eu calcular um termo qualquer da PA, a gente pega e se utiliza dessa relação aqui, certo? Então, basta a gente pegar e observar aqui a sequência. Ó. Nessa sequência, o primeiro termo dela, que a gente representa por esse símbolo, pelo A1, é igual a 2. Né? Acho que isso está claro para todos vocês. A razão dessa PA, como eu disse, é qualquer termo a partir do segundo menos o termo anterior. Então, aqui nesse caso, eu peguei aqui, ó, o segundo termo é 5, o termo anterior a ele é 2, ou seja, a razão dessa PA é igual a 3. E aí, observe o seguinte, como eu quero determinar o 24º termo, então o n, que representa o número de termos que a gente está considerando, tem que ser igual a 24, e eu quero calcular, como aparece aí, o 24º termo. Então, se vocês montam essa tabelinha, cara, fica muito mais simples na hora de a gente pegar e resolver o exercício. Então, observem só, o 24º termo é o que eu quero calcular, é igual ao primeiro termo, que vale 2, mais o número de termos, que nesse caso é 24, seguindo a fórmula aqui, menos 1, vezes a razão, que é igual a 3. Então, ó, nessa expressão, a primeira coisa que a gente faz são os cálculos, né, no caso que aparece dentro do parênteses, 24 menos 1 dá 23, todo o restante a gente repete. Aqui, continuando, a gente primeiro precisa fazer a multiplicação, então 23 vezes 3 é 69, e finalmente a gente obtém aqui que o 24º termo dessa PA é igual a 71.
Aqui no exercício número 6 ele diz o seguinte, ó, qual é o 60º termo de uma PA em que o segundo termo é igual a 24 e a razão é igual a 2. Então, primeiro vamos nos concentrar na pergunta. Ele quer saber qual é o 60º, termo. Então, ó, está aqui. Está aqui o 60º termo representado dessa forma. Como eu quero calcular esse termo, eu vou ter que considerar 60 termos dessa progressão. E aí, o que ele fornece de dado, além disso? Ele diz que o segundo termo vale 24 e a razão é igual a 2. Aí a gente tem que pegar e lembrar. Ó, está aqui a fórmula. Essa fórmula do termo geral, ela não depende do segundo termo, ela depende do primeiro. Mas se eu tenho o segundo termo e eu tenho a razão, como é que eu calculo o primeiro? Basta pegar esse segundo termo e eu vou diminuir do valor da razão. Então aqui, ó, o primeiro termo dessa PA é o segundo termo, que é o 24, menos a razão, que também foi dada no problema, que é igual a 2. Ou seja, o primeiro termo dessa PA é igual a 22. Tem o primeiro termo, tem o valor da razão, tem o número de termos considerados. Então, para calcular o 60º termo, eu tenho, o primeiro termo é 22, como está feito aqui. O número de termos considerados é igual a 60, menos 1, que é o da fórmula, vezes a razão, que é igual a 2. Então, nessa expressão, primeiro a gente faz os cálculos dentro do parênteses, 60 menos 1 é 59, e aí o restante a gente repete. 59 vezes 2 dá 118, 22 mais 118, o 60º termo dessa PA é igual a 40. Então, galera, olha só, o sétimo exercício ele já diz o seguinte, ó, ele pede para determinar a razão de uma PA, então está aqui, a razão a gente representa pela letra E, que possui o primeiro termo como sendo igual a 5 e o 12º é igual a 247. Ou seja, prestem atenção, como o termo mais geral desse exercício é o 12º, a gente vai considerar essa PA tendo 12 termos. Então, está aqui a relação, o termo geral. Então, o termo mais geral dessa PA é 247. Seguindo a fórmula, eu tenho, o primeiro termo vale 5, mais o número de termos que vale 12, menos 1, seguindo a fórmula, vezes a razão que eu não sei quanto vale. Então, mesmo esquema, a gente repete tudo aqui, a gente não pode mexer, 12 menos 1 é igual a 11. Então, observem que aqui eu tenho uma equação do primeiro grau para resolver. Para resolver uma equação do primeiro grau, a gente isola a variável em um dos membros da equação e todos os termos que não têm a variável, a gente vai jogar para o outro. Então, observem aqui que o número 5 ele não tem a variável. Então, eu vou jogar ele para o lado esquerdo da igualdade. Quando eu faço isso, o sinal dele muda. Certo? Aí eu tenho 247 menos 5 dá 242. Para finalizar aqui a resolução, o 11 multiplica, o número que multiplica a variável, ele sempre vai passar para o denominador. Então, o 11 multiplica, passa para o outro lado dividindo, 242 divididos por 11, a razão dessa PA desse exercício é igual a 22. No próximo exercício, o exercício número 8, ele pede para determinar o primeiro termo da PA, então está aqui o A1, é o que eu quero saber, na qual o 17º termo é igual a menos 39 e a razão é igual a 4. Então está aqui a tabelinha. Se o termo mais geral dela é o 17º, então a gente vai considerar 17 termos. E aí, para determinar o primeiro termo, a gente joga aqui na fórmula do termo geral e é só substituir. O 17º termo vale menos 39, igual ao primeiro termo que a gente não sabe quanto vale, então a gente repete, mais o número de termos, que nesse caso é 17 menos 1 da fórmula, vezes a razão, que é igual a 4. Então aqui temos o seguinte, 17 menos 1 é igual a 16, 16 vezes 4 é igual a 64. Então, para resolver aqui a equação, eu isolei o A1, que é a variável do lado direito, o 64 que está somando vai passar para o outro lado da equação, diminuindo com a operação inversa, um sinal trocado, enfim. Então, no caso, o valor aqui do primeiro termo dessa PA, os dois números têm o mesmo sinal, é uma soma algébrica, então a gente repete o sinal e a gente soma os módulos.
de tal maneira que o primeiro termo dessa PA é igual a menos 103. O exercício número 9 ele diz o seguinte, ó, em uma PA de razão 9, o décimo termo vale 98. Ele quer saber qual é o segundo termo dessa PA. Então preste atenção, para eu saber o segundo, nessa relação ele não aparece. Entretanto, preste atenção, se eu conheço o primeiro termo da PA e eu conheço a razão, é fácil calcular o segundo termo. Então, preste atenção, aqui o que eu vou ter que fazer? Primeiro, eu vou ter que determinar o A1. Depois que eu determinar o A1, o primeiro termo, basta eu somar ao valor da razão que foi dado e a gente pode pegar e determinar o segundo termo. Então aqui eu tenho a fórmula do termo geral e nessa fórmula, olha, o termo mais geral é o décimo, então a gente vai considerar 10 termos. E aí eu tenho o décimo termo vale 98, o primeiro termo eu não sei quanto vale, aqui o número de termos considerados é igual a 10, menos 1 vezes a razão que é igual a 9. Então, ó, 10 menos 1 é igual a 9, né? 9 vezes 9 é igual a 81. O mais 81, ele tem que ir para o outro lado, já que eu tenho uma equação. O 81 está somando, ele vai passar para o outro lado com a operação inversa, ou seja, diminuindo, de tal maneira que o primeiro termo dessa PA, é igual a 98 menos 81, que nesse caso é igual a 17. Mas eu não quero saber o primeiro termo, eu quero saber o segundo. Para eu determinar o segundo termo sabendo o primeiro, basta eu pegar o primeiro termo, que é o 17, e eu vou somar ao valor da razão, que é igual a 9. Então, o segundo termo desta PA, é igual a 26. Então, galera, nesse exercício número 10, ele pede para determinar o número de termos desta PA que aparece aí. Então, né, se vocês puderem observar, no primeiro termo dessa PA, ele vale 71. A razão dessa PA, basta a gente pegar qualquer valor, qualquer termo a partir do segundo, e a gente tem que diminuir do termo anterior. Nesse caso aqui, eu peguei o segundo termo, que é 73, diminuí do termo anterior, que é 71, de tal forma que a razão dessa PA vale 2. O termo mais geral dessa PA, ela vale, como vocês podem observar, que é uma PA finita, o número de termos dessa PA vale 467. Então está aqui a fórmula do termo geral, a única coisa que eu vou fazer é substituir aqui, aí eu tenho o termo mais geral dela é 467, o primeiro termo dela vale 71, aqui como eu quero saber o número de termos, eu não posso fazer nada, por enquanto com o que está aqui dentro do parênteses, vezes o valor da razão dessa PA, que é igual a 2. Então aqui a gente vai ter que aplicar a propriedade distributiva. O 2 vai ter que multiplicar todos os termos aqui dentro do parênteses. Então eu tenho 2 vezes n, 2 vezes menos 1 é igual a 2. Então para resolver a equação, o 2n eu vou manter isso do lado direito e eu vou passar tudo aquilo que não tem a variável para o lado esquerdo. Então o mais 71 vai para o outro lado menos 71, porque tem que trocar o sinal. O menos 2 vai para o outro lado da equação positivo, também trocando o sinal. Está aqui do lado esquerdo, esse cálculo vale 398, é igual a 2 vezes o número de termos, o 2 multiplica, passa para o outro lado dividindo, de tal maneira que essa PA ela possui 199 termos. Então vamos lá, pessoal, agora a gente tem alguns exercícios que não são tão diretos quanto os exercícios anteriores, e assim, na realidade aqui está medindo a capacidade, além de capacidade de interpretação, né, também eu vou ter uma ideia se vocês conseguirem entender os conceitos que nós vimos. Então aqui ele está falando o seguinte, preparando-se para uma competição, um atleta corre sempre 400 metros a mais que a distância percorrida no dia anterior. Sabe-se que no sexto dia ele correu 3,2 quilômetros. Ele quer saber qual é a distância percorrida por esse atleta no segundo dia. Então, como eu disse, a gente precisa interpretar esse resultado e transpor isso para a fórmula do termo geral. Primeiro, como é que a gente sabe que isso é uma PA? Porque ele diz que esse atleta corre sempre 400 metros a mais
que a distância percorrida no dia anterior. Então, essa é a definição, no caso de uma progressão aritmética. A gente tem sempre um termo, né, a partir do primeiro, no caso, a partir do segundo termo em diante, é sempre o termo anterior somado algebricamente com um valor que a gente chama de razão. E, nesse caso, a razão dessa PA é igual a 400 metros. Aí ele está dizendo o seguinte, ó, no sexto dia ele correu 3,2 quilômetros. Ou seja, dentro dessa PA, o sexto termo dela vale 3,2 quilômetros. A pergunta é, qual a distância percorrida pelo atleta no segundo dia? Então, na prática, eu quero saber qual é o valor, no caso, do segundo termo dessa PA. Só que para eu saber o segundo termo da PA, eu tenho que saber qual é o primeiro termo e eu também já tenho o valor da razão. Então, se eu conheço o primeiro termo da PA e se eu sei o valor da razão, basta pegar o primeiro termo e somar com o valor da razão, como a gente já fez nos exercícios anteriores. Então, olha só, vamos agora analisar os dados, tá? Eu sei que o termo mais geral dessa progressão que a gente está analisando é o sexto termo. Então, a gente vai considerar 6 termos dessa PA. E qual é o único problema que a gente precisa ter antes de substituir na fórmula do termo geral? Olha só, quando a gente tem um problema que envolve unidades de medida, essas unidades precisam ser sempre as mesmas. Então, o que acontece? Observem que a razão está expressa em metros. E os termos, eles estão expressos em quilômetros. Se eu jogo 400 como o valor da razão, vai estar tudo errado. Então a gente tem que converter. Aí, gente, fica a cargo de cada um. Ou vocês vão converter o 3,2 quilômetros para metros, ou então vocês vão converter os 400 metros para quilômetros. Isso, gente, é independente, porque o resultado final vai ser o mesmo. Tá? Então aqui eu optei por converter 400 metros para quilômetros. E como é que a gente faz isso? De metro para quilômetro, basta a gente pegar o valor aqui, no caso, e dividir por 1000. 400 divididos por 1000 é igual a 0,4. Tudo dentro das unidades corretas, iguais, é só substituir na fórmula do termo geral, como a gente fez antes. Ó, o termo mais geral vale 3,2. O primeiro termo eu não sei quanto vale. A gente está considerando 6 termos da PA, então eu tenho 6 menos 1 vezes a razão, que nesse caso, tomem cuidado mais uma vez, é 0,4. Então, ó, o que está aqui dentro do parênteses, 6 menos 1 dá 5. Todo o restante é repetido. 5 vezes 0,4 é igual a 2. Para resolver a equação, ó, o mais 2 tem que ir para o outro lado da equação com o sinal trocado. Ele vai para o outro lado como menos 2. 3,2 menos 2 dá 1,2 quilômetros. Só que reparem, essa no caso é a primeira, no caso é a distância que ele percorreu no primeiro dia. O problema é saber qual a distância que ele percorreu no segundo dia. Então, essa distância é o primeiro termo, que é 1,2, mais o valor da razão, que é igual a 0,4. Portanto, no segundo dia, esse atleta ele vai ter percorrido, no caso, ele terá percorrido 1,6 quilômetros. Essa é uma forma. De uma outra maneira, reparem o seguinte, que eu tenho aqui uma PA. A gente já sabe que uma PA é uma PA, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. E eu sei que a razão dessa PA é 0,4 km. Eu não vou mais, aqui eu já vou pegar o valor convertido. Então, se eu tenho o sexto termo, que é 3,2, perdão, como é que eu calculo o quinto termo? Basta eu pegar aqui o valor desse termo, eu vou diminuir do valor da razão. Eu tenho 2,8 km. E eu vou fazendo isso até chegar no termo que eu quero determinar, que no caso é o segundo termo, que ele quer saber a distância percorrida pelo atleta no segundo dia. Então, basta vocês observarem aqui as subtrações, e aí é claro, né, que o resultado, obviamente, ele não pode ser diferente. Tanto faz vocês resolverem de uma forma, quanto da outra. Então, galera, aqui no exercício número 12, ele está dizendo aqui o seguinte: uma empresa de TV por assinatura planejou sua expansão no biênio 2019-2020, estabelecendo a meta de conseguir a cada mês 450 contratos a mais que o número de contratos comercializados no mês anterior.
Sabendo que isso realmente tenha ocorrido e sabendo que em dezembro de 2018 o número total de contratos fechados foi de 12 mil, ele pede para que se determine a quantidade de contratos comercializados nesses meses. Então, primeira coisa, a gente tem que entender por que nesse problema nós temos uma progressão aritmética. Qual é o dado, qual é a informação do problema que nos permite concluir isso? Ele diz que a meta é conseguir a cada mês 450 contratos a mais que o número de contratos comercializados no mês anterior. Então, como aparece um número a mais que o período anterior, isso já define essa progressão aritmética. Então, ó, eu tenho uma PA, é uma PA de razão 450. Beleza? Aí ele diz o seguinte, ó, tudo está sendo contado a partir de dezembro de 2018. Ou seja, o primeiro termo dessa PA vale 12 mil, que é o número de contratos fechados nesse mês de dezembro de 2018, que vai ser, no caso, o que a gente vai estabelecer como primeiro termo dessa progressão. Então ele quer saber qual é a quantidade de contratos comercializados em 3 meses diferentes. O que a gente vai ter que fazer nessas 3 situações? Basta determinar o intervalo de tempo em meses entre o que está sendo pedido e dezembro de 2018. Então, ó, entre dezembro de 2018 e março de 2019, que é o que aparece aqui nesse item A, nós temos 3 meses. Então, eu tenho que determinar o terceiro termo dessa PA. Então, está aqui a fórmula do termo geral. O primeiro termo vale 12 mil. O número de termos considerados é igual a 3, menos 1, que é da fórmula, vezes 450. 3 menos 1 é igual a 2. 2 vezes 450 dá 900. Ou seja, em março de 2019, foram comercializados 12.900 contratos. Agora, óbvio que abril e dezembro de 2020 é uma projeção. Então, olha só, de dezembro de 2018 a abril de 2020, nós temos 16 meses. Ou seja, o que a gente tem que fazer aqui é determinar o 16º termo dessa PA. Então, olha só, a fórmula do termo geral, né? Aqui o primeiro termo é 12 mil, a gente está considerando 16 termos dela. Então, 16 menos 1 dá 15. 15 vezes 450 dá 6.750, de tal forma que em abril de 2020 a previsão é que sejam, no caso, comercializados 18.750 contratos. Em dezembro de 2020, ó, de dezembro de 2018 até dezembro de 2020, a gente tem 24 meses. Então, eu quero calcular o 24º termo dessa PA. Então, é o mesmo esquema dos itens anteriores. O primeiro termo é 12 mil, o número de termos considerados é igual a 24. Né? Então, óbvio que o restante eu só estou seguindo a fórmula. 24 menos 1 é igual a 23. 23 vezes 450 dá 10.350. De tal maneira que, em dezembro de 2020, a meta é que sejam, né, comercializados 22.350 contratos. Prosseguindo aí com a correção, o exercício número 13, ele diz que em uma maratona, os organizadores decidiram, devido ao forte calor, colocar mesas de apoio com garrafas d'água para os corredores a cada 800 metros, a partir do quilômetro 5, onde foi instalada a primeira mesa. Sabendo que a maratona é uma prova com 42.195 metros. Eu sei que na folha de vocês apareceu quilômetros, mas eu avisei na última aula que na sexta-feira, né, quando a gente parou, eu pedi para que vocês esquecessem esse quilômetros, que na realidade são metros, tá? Então, sabendo que a maratona é uma prova com 42.195 metros de extensão, ele pede para determinar o número total de mesas de apoio que foram colocadas pela organização dessa prova. Então, primeira coisa, isso é uma PA, mas por que isso é uma PA? Porque ele diz que a cada 800 metros, a partir do quilômetro 5, foi instalada a primeira mesa, ou seja, a primeira mesa foi instalada no quilômetro 5.
no caso, né, no quilômetro 5,8 foi instalada a segunda mesa. No quilômetro 6,6 foi instalada a terceira mesa, assim por diante. Então isso caracteriza uma PA. Então isso é um ponto. Aí repare o seguinte, 800 metros, se é a cada 800 metros representa a razão dessa PA. A partir do quilômetro 5. Então, ó, o primeiro termo dessa PA é igual a 5 quilômetros. E já para a gente já vai se antecipar, reparem que está tudo em metros, menos isso. Então, o que acontece? Eu vou transformar logo os 5 quilômetros em metros. Só lembrando que de quilômetro para metro, a gente pega o valor e multiplica por 1000. Então, aqui nós temos o seguinte, ó, a razão vale 800 metros, o primeiro termo dela vale 5.000 metros, porque, como eu já falei, as mesas são colocadas a partir do quilômetro 5. O termo mais geral dela é 42.195 metros. E para eu determinar o número de mesas de apoio, eu quero saber qual é o número de termos que essa PA possui. Então, ó, está aqui a fórmula do termo geral, eu só vou substituir. Então, ó, o termo mais geral dela é 42.195. O primeiro termo dela vale 5.000. Por favor, se vocês colocarem o 5, vocês erram a questão inteira. Aqui eu não posso fazer nada com o que aparece dentro do parênteses por enquanto, vezes o valor da razão, que é igual a 800. Então aqui mais uma vez, observem que o 800 aqui a gente vai ter que aplicar a propriedade distributiva. E aí nós temos, ó, 800 vezes n, 800 vezes menos 1 dá menos 800. Então, ó, tudo que tem a variável, na realidade é só esse termo aqui, então eu vou manter ele do lado direito. Tudo que não tem a variável eu vou jogar para o lado esquerdo. Então, ó, mais 5.000 vai passar para o outro lado, menos 5.000. O menos 800 vai passar para o outro lado, mais 800. Então, o que aparece aqui do lado esquerdo, esse cálculo aqui dá 37.995. Para finalizar, o 800 multiplica, passa para o outro lado dividindo, e aí observe o seguinte, dá um valor quebrado. Aí preste atenção, ninguém vai instalar 47,95 mesas. Esse número de termos da PA tem que ser sempre um número inteiro. Inteiro, na realidade, tem que ser sempre um número natural, porque ele não pode ser nenhum número negativo. Então, o que acontece? Aqui, reparem, não podem ser instaladas 48 mesas, porque se a gente instalar, se no caso fossem instaladas 48, colocadas 48 mesas de apoio, a 48ª já seria colocada após a linha de chegada. Então, nesse caso, foram instaladas 47 mesas. O exercício número 14, ele diz que no trecho de maior movimento de uma rodovia, ou seja, entre o quilômetro 35 e o quilômetro 41, foram colocados outdoors educativos de 300 em 300 metros. Como o primeiro foi colocado exatamente a 50 metros após o quilômetro 35, ele quer saber qual é a distância entre o 13º outdoor e o quilômetro 41. Então, um monte de informação aí, vamos embora com calma. A primeira delas é uma PA. Por que é uma PA? Porque esses outdoors foram colocados de 300 em 300 metros. Ou seja, se um foi colocado na posição 100 metros, o outro vai ser colocado na posição 400 metros e assim por diante. Então eu tenho uma PA, ponto. Essa PA tem razão 300 metros, beleza? Aí, observe o seguinte, o primeiro ele foi colocado 50 metros após o quilômetro 35. Ou seja, olha só, 35 quilômetros, no caso, eles são iguais a 35.000 metros. Então, o primeiro termo dessa PA é 35.000 mais 50. 35.000 metros mais 50 metros. Ou seja, o primeiro termo dessa PA é igual a 35.050 metros. E por que eu estou colocando tudo em metros? Olha a pergunta. Ele quer saber qual é a distância em metros. Então, eu já tenho, nesse caso, que converter tudo para essa unidade. Então, ó, o primeiro termo dessa PA vale 35.050 metros. O que eu quero saber? O que o problema quer saber? A distância entre o 13º outdoor e o quilômetro 41. Então, o que eu tenho que saber aqui? Eu tenho que determinar
no caso, a que distância esse 13º outdoor se encontra em relação ao primeiro. Fato, beleza? Então, olha só, eu tenho que calcular o 13º termo da PA. Então, está aqui a PA, o 13º termo dela é o primeiro termo, 35.050, mais o número de termos, que nesse caso é igual a 13, menos 1, vezes a razão dessa PA, que é igual a 300. 13 menos 1 é igual a 12, 12 vezes 300 dá 3.600, de tal forma que o 13º outdoor, ele está, no caso, localizado a uma distância de 38.650 metros, mas não é isso que ele quer saber. O problema pede para determinar a distância entre o 13º outdoor, que está aqui, 38.650, e o quilômetro 41. Bom, quilômetro 41 é igual a 41.000 metros. Então, essa distância vai ser dada pela diferença entre, no caso, o quilômetro 41 e a posição que esse 13º outdoor está localizada nessa estrada, dessa rodovia. Então, no caso aqui, essa diferença dá 2.350 metros e corresponde aqui à alternativa D. Só para deixar claro, isso aí é uma questão do Enem. Então, pessoal, para finalizar, aqui o exercício número 15, ele diz o seguinte, ao atrasarmos o pagamento de impostos, a multa é cobrada em relação ao número de dias atrasados. Sobre certo imposto, incide multa de R$12 no primeiro dia e nos dias subsequentes, o valor cobrado no dia anterior acrescido de R$5. De quanto será a multa no 30º dia? Então, a primeira coisa é entender por que isso representa uma PA. O que ele está dizendo aqui? Ele diz que nos dias subsequentes, o valor cobrado pela multa é o mesmo do dia anterior, acrescido, ou seja, somado de R$5. Tá? Então, aqui eu tenho uma PA, é uma PA cuja razão vale 5, né? Como vocês já podem perceber, e no primeiro dia ele diz que a multa é de R$12, ou seja, o primeiro termo dessa PA é igual a 12. Então ele quer saber qual é o valor da multa no 30º dia, ou seja, eu quero saber qual é o valor do 30º termo dessa PA. Então, está aqui a fórmula do termo geral, o primeiro termo da PA vale 12, o número de termos, no caso que ela tem, é 30, no caso menos 1, vezes a razão, que é igual a 5. 30 menos 1 é igual a 29, 29 vezes 5 é igual a 145, de tal maneira que no 30º dia, a multa, no caso, né, do pagamento desse imposto, é de R$157. Então, galera, por hoje é só. Na sexta-feira já vai ter uma nova postagem, tá? Nessa postagem eu vou corrigir os exercícios que eu estou propondo hoje, basta vocês olharem o tópico, vocês vão ver que tem um PDF. Esse PDF vai ter que ser baixado ou impresso, para quem tem impressora, ou quem não tem impressora vai ter que copiar os enunciados por conta da questão do caderno. Eu vou olhar o caderno quando a gente retornar, tá? Mas isso vai ter que ser feito. Então, como a gente tem aula 2 vezes na semana, a gente sempre vai ter 2 vídeos por semana. E depois disso, se o vídeo não ficar imenso, eu já começo o outro ponto do conteúdo, que é a soma dos termos de uma PA. Então, pessoal, fiquem bem, sabe? Cuidem-se dos seus. E um grande abraço, até sexta-feira.